Ok, turma. Hoje a gente está dando início a, como nós havíamos comentado na nossa última aula, aos fundamentos de sistemas digitais, tá bom? Então, para a gente começar a falar sobre os fundamentos de sistemas digitais, a gente precisa diferenciar a eletrônica analógica, que foi a parte anterior que nós vimos, da eletrônica digital, que é o que nós vamos ver a partir de agora, ok? Então, a eletrônica analógica, como vocês estão vendo aqui, ela trabalha com sinais que podem ter qualquer valor entre dois limites. Então, quando a gente fala de sinais analógicos, né, a gente está falando de grandezas, como vocês podem ver aqui no gráfico, que assumem uma infinidade de valores ao longo do tempo. Um exemplo clássico, né, desse sinal analógico é o sinal que a gente estava trabalhando lá no circuito da fonte. É o sinal que entra no transformador, é rebaixado, né, o sinal de tensão alternada, aquela senoide, e depois ele passa pelo processo de retificação. Enfim, aquela representação gráfica de sinal é um sinal analógico. Então, por exemplo, a temperatura, a variação de temperatura ao longo do dia, ela é, na verdade, né, o quê? Representada por um sinal analógico, ou seja, variando, né, numa infinidade de valores ao longo do tempo. Então, você percebe aqui, né, sem saltos muito bruscos, a gente tem essa variação apresentada. E a eletrônica analógica, com seus dispositivos analógicos, ela trabalha com esses tipos de sinais, tá bom? É diferente, turma, da eletrônica digital. A eletrônica digital, ela trabalha com sinais que só podem assumir valores discretos ou inteiros, tá? Então, quando a gente fala de grandeza digital, né, a gente fala de grandezas que assumem, como aqui está mostrando, ó, um número finito de valores e que varia de valor por salto de uma forma descontínua. Então, você percebe aqui pelo gráfico a evolução, né, a variação de hora em hora da temperatura ao longo de um dia, né? Então, você percebe aqui que a gente tem uma representação, né, de uma grandeza digital. É um número finito de valores que vai variar de valor por saltos de uma forma descontínua, ó. Então, aqui a gente tem uma representação, né, de um sinal digital. Quando a gente está falando de circuitos eletrônicos digitais, é importante falar que a gente está falando por definições de circuitos que são baseados em dois valores apenas de amplitude. Então, a gente tem aqui a representação de um pulso, né? Um sinal gráfico, onde você tem um nível alto, que é representado por 1, e o nível baixo, que é representado por 0. Então, essa representação aqui, ela é a representação gráfica de um pulso. Então, um pulso, né, a gente tem essas nomenclaturas agora, né? Nível alto representado por 1 e nível baixo representado por 0. Então, em circuitos eletrônicos digitais, a gente trabalha com valores binários, né? 1 e 0. Em lógica positiva, como a gente chama atenção aqui, faz-se corresponder ao nível mais elevado de tensão o valor lógico 1. Ao valor mais baixo de tensão, ou seja, 0 volts, o valor lógico 0. Porque agora a gente vai trabalhar muito com a lógica de ter ou não ter tensão. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um nível lógico alto e esse nível lógico alto for representado por uma tensão de 5 volts e o nível lógico baixo representado por uma tensão de 0 volts, tá bom, turma? Então, agora a gente vai trabalhar considerando bastante o valor de tensão elétrica. Aqui são as aplicações, né? Quando a gente fala de eletrônica digital, vem muito na nossa mente o quê? A ideia dos dígitos, né? Então, aqui a gente tem alguns dispositivos, né? Alguns componentes que tem mostra para a gente essa informação. Por exemplo, a calculadora digital, a gente tem aqui o multímetro digital que vocês manuseiam, né, esse instrumento de medida. Aqui a gente tem um relógio, né, com os dígitos. E quando se fala de eletrônica analógica,
Logo, a gente se remete a elementos, a dispositivos analógicos, né? Então, aqui, ó, representação do relógio através desse ponteiro, né? E a representação aqui do nosso multímetro analógico, né? Através também do ponteiro e não mais de dígito, tá bom? Então, é muito questão da aplicação desse tipo das duas eletrônicas. Agora é importante a gente chamar a atenção que a partir de agora no estudo de sistemas digitais a gente vai trabalhar muito com uma matemática específica, né? E essa matemática é chamada de álgebra booleana. A álgebra booleana ela vai permitir para a gente trabalhar somente com dois valores, ou seja, dois dígitos, o 0 e o 1. A lógica zero ela pode ser representada pelo falso, pelo desligado, baixo, não, interruptor aberto. E a lógica 1, ela vai poder ser representada por verdadeiro, ligado, alto, sim, interruptor fechado. Então, na verdade, isso aqui é a lógica, né? Atendendo aí a lógica a partir dos dígitos que a gente vai trabalhar, 0 e 1. Lembrando que na lógica positiva, o 0 vai representar um valor baixo de tensão e o 1 vai representar um valor alto de tensão, tá bom? As três operações básicas que a gente vai tratar para dentro do sistema digital e que a partir dela vão surgir as outras são a lógica da operação OR, AND e NOT, tá bom? Então, isso a gente vai detalhar bastante dessas três operações. Aqui a gente tem, ó, exemplo, né, do lógico 0, falso, lógico 1, verdadeiro, lógico 0, desligado, lógico 1, ligado, lógico 0, baixo, lógico 1, alto, lógico 0, não, lógico 1, sim, lógico 0, aberto, lógico 1, fechado. Então, na verdade, aqui é a forma da gente representar esses dois níveis lógicos que a gente vai trabalhar a partir de agora. Tá bom? A gente vai continuar na próxima aula, tá? Falando dos fundamentos de sistemas digitais, tá? E aí a gente já começa a falar com mais detalhes sobre essas, digamos assim, operações básicas que nós vamos utilizar durante aí os nossos circuitos digitais, tá bom, turma? Até a próxima aula.